Às vezes, tudo parece normal por fora. A rotina segue. As pessoas ao redor continuam agindo da mesma forma. O relógio anda, o mundo gira, e você, por algum motivo que não consegue explicar, sente que algo já terminou. Algo invisível já caiu por terra. É como se sua alma estivesse vivendo um luto silencioso por algo que a mente ainda não teve coragem de admitir. Chegou ao fim. E não estamos falando apenas de uma fase, de um relacionamento ou de uma etapa profissional. Estamos falando de um ciclo vibracional, de um tempo interno que se esgotou, mesmo que ainda pareça vivo na superfície. O que antecede o colapso espiritual raramente faz barulho. Ele não chega com trovões, nem com grandes rupturas externas, pelo menos não no início. Ele se insinua como um desconforto leve, uma perda súbita de sentido, um cansaço que não passa, um silêncio estranho mesmo em meio ao barulho do mundo. É como se o corpo sentisse, muito antes da mente entender. A dor silenciosa que precede as grandes transformações não é um erro, é um chamado. Talvez você esteja aí, tentando manter tudo no lugar, tentando fingir que ainda faz sentido. Mas, lá no fundo, algo já se desfez. E é isso que seu cérebro tenta negar, porque ele tem medo. Medo de admitir que não dá mais para continuar da mesma forma. A neuroplasticidade, como explica o Dr. Norman Doidge, é uma bênção, mas também pode ser uma armadilha. Quando há medo do irreversível, o cérebro aprende a ignorar o óbvio, aprende a fingir que está tudo bem, aprende a manter o padrão, mesmo quando o padrão já é insuportável. E o universo, nesse momento, se aproxima com mais força, porque ele sabe que o que não muda pela escolha, mudará pela ruptura. Existe um ponto em que a alma já fez a travessia, mas o corpo ainda está aqui, tentando se manter onde não pertence mais. E é aí que o universo envia seus sinais. Pequenos no começo, interrupções no ritmo, falhas no tempo, convites disfarçados para abandonar o conforto disfuncional, porque mesmo que pareça seguro, aquilo que está vibrando abaixo da sua verdade está te desorganizando por dentro. Gregg Braden fala sobre a importância da coerência entre coração e mente. Quando essa coerência se rompe, o universo responde, e não responde com maldade, responde com amor, com urgência amorosa, com sinais que pedem: acorde, não ignore, não fuja, porque quanto mais você demora para escutar, mais alto o universo precisará gritar. Talvez você já esteja vivendo esse momento. Talvez já tenha notado que as coisas não se encaixam mais como antes, que os encontros mudaram, que o tempo se comporta de forma estranha, que a paixão se perdeu, que os sonhos estão em silêncio. Esses são sinais, não de fim, mas de renascimento. Não de punição, mas de libertação. A pergunta é: você vai esperar o colapso? Ou vai responder à chamada? Agora, vamos mergulhar juntos nos 3 principais sinais que o universo envia antes do fim. Eles podem parecer sutis, mas uma vez que você os reconhece, nada mais será como antes. E isso pode ser o começo de tudo. O colapso vibracional antes da queda. Quando a vida para de responder à sua frequência. Você já sentiu que, de repente, a vida parou de conversar com você? As coincidências cessaram. Os sinais sumiram. As respostas se calaram. O que antes fluía com leveza agora parece travado, como se tudo tivesse perdido a direção. Você tenta avançar, tenta retomar a harmonia que já conheceu, mas algo mudou. E o mais inquietante é que você não sabe exatamente o que foi. Só sabe que, lá no fundo, alguma coisa não vibra mais como antes. Essa sensação de estar fora da matriz não é ilusão. É o reflexo de um colapso vibracional que começa antes mesmo de qualquer grande queda. Não é o mundo que ficou mudo, é a sua frequência que se desconectou do campo onde tudo ainda pulsa. Quando a sua energia já não corresponde à realidade que você criou, tudo começa a se desalinhar. As portas que antes se abriam com naturalidade agora se fecham. As conversas perdem sentido. As situações parecem fora de lugar. É como se o universo colocasse tudo em pausa para que você possa ouvir o que o silêncio quer dizer. Essa pausa não é punição, é convite.
Convite para escutar a voz mais difícil de todas, a sua. O universo silencia para forçar a escuta interna, para que você pare de procurar por respostas fora e comece a reencontrar a sua verdade dentro. Essa é a chamada espiritual. Ela não chega com grandes sinais externos, no início. Ela vem no vazio, na ausência, na falta de sincronia. Porque às vezes é preciso parar tudo, para que você perceba o quanto se afastou de si mesmo. Essa zona morta, vibracional, como muitos a descrevem, é um território sagrado. Não parece, à primeira vista. É desconfortável, angustiante, até assustador, mas ela só existe porque há algo em você que precisa mudar de frequência. E para isso acontecer, a vida precisa parar de responder à vibração antiga. A antiga versão de quem você era não consegue mais sustentar o que sua alma está pronta para viver. E o universo, com amor silencioso, começa a tirar as coisas do lugar. Nada mais volta a fazer sentido. Os planos perdem o brilho. Os sonhos antigos já não te movem. Mas é justamente aí que nasce a possibilidade do novo. Porque quando tudo cessa, quando tudo silencia, o que permanece é o essencial. E o essencial sempre carrega o código da sua próxima versão. Então, se a vida parece não estar mais te ouvindo, talvez seja porque está esperando que você escute a si mesmo. Porque não é o mundo que ficou surdo. É você que foi chamado a mudar a vibração. Cuidado com o conforto inquieto, o falso bem-estar que antecede a crise. Nem sempre a crise chega com dor. Às vezes, ela se disfarça de calmaria. Uma calmaria estranha. Como se tudo estivesse no lugar certo, mas sem alma. Um silêncio que não traz paz, e sim ausência. Uma rotina que continua funcionando, mas não pulsa mais. É nesse momento que nasce o que chamamos de conforto inquieto. Aquele estado onde nada parece errado, mas tudo perdeu. A mente, nesses momentos, se apega ao que é conhecido, mesmo quando o conhecido já não nutre. Ela insiste nos mesmos lugares, nas mesmas ideias, nas mesmas relações, porque prefere o previsível desconfortável ao imprevisível verdadeiro. O cérebro, por sobrevivência, cria justificativas, repete, mantém você exatamente onde está, mesmo quando sua alma implora por. Isso não é teimosia. E o medo se disfarça de estabilidade para que você não perceba que está. O sinal do universo, aqui, é sutil. Tudo começa a parecer ok demais. Não há grandes conflitos, mas também não há entusiasmo. As conversas ficam vazias. As manhãs perdem cor. A sensação de estar vivendo no piloto automático cresce. Esse é um dos sinais mais perigosos, porque ele é silencioso e muitas vezes socialmente aceito. A vida funcional, sem alma. O ritmo constante, sem paixão. Acordar todos os dias sem esperar por nada. E aceitar isso. A neurociência, especialmente os estudos sobre neuroplasticidade reversa, mostram como o cérebro pode se adaptar até mesmo ao sofrimento disfarçado. Ele aprende a sobreviver no desconforto. Ele se molda ao que machuca, contanto que seja previsível. É assim que se constrói uma prisão invisível, feita de hábitos, de ideias antigas, de uma vida que já expirou, mas que continua sendo vivida no automático. O universo observa esse movimento com compaixão. Ele não força, ele não invade, mas ele espera o momento em que você comece a sentir a inquietação por trás do conforto. Porque ali está o ponto de virada, quando tudo parece certo demais, mas dentro de você começa a nascer uma pergunta: é só isso? Quando essa pergunta aparece, o despertar já começou, mesmo que ainda em silêncio. E se o que você chama de estabilidade for apenas um disfarce elegante da estagnação, e se esse ok constante for o sinal mais profundo de que sua alma parou de se expandir? Talvez a verdadeira crise não seja o colapso, mas o conformismo emocional que antecede a transformação. Porque a vida, quando está viva de verdade, não é ok. Ela pulsa, ela vibra. Se você sente que tudo está no lugar, mas nada está vivo, talvez esse seja o seu sinal. E não há nada de errado nisso.
Há apenas um convite sagrado, esperando que você se lembre de quem era, antes de aceitar uma vida que só parece plena por fora. Quando o corpo adoece sem causa médica e a raiz é atual. Há dores que a medicina não explica, sintomas que surgem sem motivo aparente, cansaços que não passam, mesmo após o repouso, dores que migram, exames que nada revelam, e ainda assim, o corpo gritar. Esses gritos não são aleatórios, são mensagens, sinais de que algo dentro de você está em desequilíbrio, não físico, mas vibracional. A alma, quando sobrecarregada, encontra no corpo uma forma de se expressar, e o corpo, por sua vez, responde com o que sabe fazer: adoecer. Bruce Lipton, biólogo celular e autor renomado, afirma que o ambiente interno altera a genética mais do que o próprio DNA. Isso significa que nossos pensamentos, emoções e crenças têm o poder de influenciar diretamente nossa biologia. Quando alimentamos emoções densas, como medo, raiva ou tristeza, nosso corpo absorve essas frequências e responde a elas. A medicina tradicional muitas vezes busca causas físicas para sintomas físicos. Mas e quando a causa é espiritual? E quando a raiz do problema está em uma dor não resolvida, em um trauma não curado, em uma emoção reprimida? É nesse ponto que a espiritualidade e a ciência se encontram. A neurociência já reconhece a influência das emoções na saúde física. O estresse, por exemplo, é conhecido por desencadear uma série de doenças. Mas o que dizer do estresse emocional causado por uma desconexão espiritual? Quando nos afastamos de nossa essência, quando ignoramos os chamados da alma, o corpo assume o papel de mensageiro. Ele nos obriga a parar, a olhar para dentro, a buscar respostas além do físico. Portanto, se você está enfrentando sintomas sem causa aparente, talvez seja a hora de olhar para dentro, de ouvir o que sua alma está tentando dizer, de reconhecer que a cura verdadeira começa na reconexão com o seu eu mais profundo. O erro silencioso de tentar voltar ao passado vibracional. A nostalgia pode ser traiçoeira. Ela nos faz idealizar o passado, esquecer das dores e lembrar apenas dos momentos de prazer. E em momentos de crise, é comum desejarmos retornar àquele tempo em que tudo parecia mais simples, mais leve, mais feliz. Mas a vida não caminha para trás. Ela é um fluxo constante de transformação. Tentar reviver o passado é como tentar segurar a água com as mãos. Impossível. A espiritualidade nos ensina que cada fase da vida tem seu propósito. O que foi vivido no passado serviu para o crescimento daquele momento. Tentar reviver essas experiências é negar o presente e impedir o avanço para o futuro. Além disso, o universo está em constante expansão e nós, como parte dele, também estamos. Quando tentamos nos apegar ao que já foi, criamos resistência ao novo. E essa resistência gera sofrimento. A nostalgia espiritual é uma forma de sabotagem inconsciente. Ela nos impede de enxergar as oportunidades do presente, de abraçar as mudanças necessárias, de evoluir. Portanto, ao sentir saudade do passado, reconheça esse sentimento, mas não se prenda a ele. Agradeça pelas experiências vividas, mas mantenha o olhar voltado para o agora, porque é no presente que a vida acontece, e é nele que reside o poder da transformação, a sincronicidade invertida, quando coincidências negativas se repetem. Você já percebeu padrões negativos se repetindo em sua vida? Situações semelhantes acontecendo com frequência, como se o universo estivesse tentando lhe dizer algo. Essas repetições não são coincidências. São sincronicidades invertidas. Sinais de que há algo em sua vibração que precisa ser ajustado. O universo se comunica conosco de diversas formas. E quando não ouvimos os sussurros, ele começa a gritar. As sincronicidades negativas são esses gritos. Elas nos mostram, através de repetições desconfortáveis, que há padrões internos que precisam ser transformados. Por exemplo, se você constantemente atrai relacionamentos tóxicos, talvez seja a hora de olhar para dentro e identificar quais crenças ou comportamentos estão contribuindo para isso. Se sempre enfrenta dificuldades financeiras,
Talvez seja necessário revisar sua relação com o dinheiro e com o merecimento. O universo é um espelho. Ele reflete o que está dentro de nós. E quando percebemos padrões negativos se repetindo, é um convite para a autoanálise, para a cura, para a mudança. Portanto, ao identificar essas sincronicidades invertidas, não as ignore. Elas são oportunidades disfarçadas, convites para que você se alinhe com sua verdadeira essência e manifeste uma realidade mais harmoniosa. A paralisia da decisão. Quando nenhuma escolha parece certa, mas isso é o sinal. Há momentos em que nos deparamos com encruzilhadas. Caminhos se apresentam, mas nenhum parece o certo. A indecisão se instala e a paralisia toma conta. Essa paralisia não é fraqueza. É um sinal, um indicativo de que algo dentro de nós está desalinhado. Quando estamos conectados com nossa essência, as decisões fluem. Mas quando há desconexão, a clareza desaparece. Joe Dispenza, neurocientista e autor, explica que o colapso do campo eletromagnético interno leva à estagnação. Ou seja, quando nossas emoções e pensamentos estão em conflito, nossa energia se desorganiza e a ação se torna difícil. Nesses momentos, é essencial pausar, respirar, silenciar o ruído externo e ouvir a voz interna, porque é nela que reside a sabedoria necessária para retomar o movimento. A indecisão é um convite à introspecção, um chamado para realinhar mente, corpo e espírito. E ao fazer isso, a clareza retorna e as escolhas se tornam evidentes. Tempo como aviso, atrasos repetitivos, travas e distorção na percepção temporal. O tempo é uma ilusão. Ele se molda de acordo com nossa percepção. E quando estamos desalinhados, ele se comporta de maneira estranha. Você já sentiu que tudo está demorando mais do que deveria? Ou que os dias estão passando rápido demais? Essa distorção temporal é um sinal de que há algo fora de equilíbrio. O universo utiliza o tempo como ferramenta de comunicação. Atrasos repetitivos, travas, situações que parecem se arrastar são formas de nos mostrar que precisamos ajustar nossa vibração. Quando estamos em sintonia com nossa essência, o tempo flui. As coisas acontecem no momento certo. Mas quando há resistência, o tempo se torna um obstáculo. Portanto, ao perceber essas distorções temporais, pare e reflita. Pergunte-se: o que estou resistindo? O que preciso liberar? Porque muitas vezes, o tempo está apenas esperando que você se alinhe para que tudo volte a fluir. O som do vazio. Quando a inspiração some e tudo parece sem sentido. A inspiração é o sopro da alma. É ela que nos move, que dá cor à vida, que nos conecta com o propósito. Mas há momentos em que ela desaparece. Tudo perde o brilho. As atividades que antes traziam alegria se tornam monótonas. A vida parece sem sentido. Esse vazio não é um castigo, é um sinal, um indicativo de que você se afastou de sua essência. Neville Goddard, autor e místico, ensina que a imaginação deixa de criar quando a alma se dissocia da visão. Quando perdemos a conexão com nosso propósito, a inspiração se vai e o vazio se instala. Mas esse vazio é fértil. É nele que novas sementes podem ser plantadas. É nele que podemos nos reconectar com nossa verdade e redescobrir o que realmente importa. Portanto, ao se deparar com esse vazio, não fuja. Mergulhe. Ouça o que ele tem. Porque muitas vezes é no silêncio que encontramos as respostas mais profundas. Tudo está dando errado. Ou tudo está sendo reorganizado. Quando tudo parece desmoronar, é natural sentir medo, insegurança, desespero. Mas e se, na verdade, o que parece ser o fim for apenas o início de uma nova fase? A dor, muitas vezes, é o prenúncio do renascimento. Assim como a semente precisa romper sua casca para germinar, nós também precisamos passar por rupturas para a desestruturação do velho campo é necessária para a reestruturação da frequência. A alma implora por congruência, mesmo que isso signifique passar por momentos de caos. Portanto, ao enfrentar situações difíceis, lembre-se, talvez não seja o fim. Talvez
seja apenas o universo reorganizando tudo para que você possa viver uma realidade mais alinhada com sua. Confie no processo, porque muitas vezes é no aparente caos que a verdadeira ordem se está. Como identificar se você está em uma última chamada? Reconhecer os sinais do universo é essencial para a nossa. Mas como saber se estamos diante de uma última chamada espiritual? Uma forma é observar os padrões dos últimos meses. Quais situações se repetiram? Quais emoções foram mais presentes? Houve sincronicidades negativas, sensações de estagnação, perda de sentido. Outra ferramenta poderosa é a meditação. Ao silenciar a mente e se conectar com o coração, é possível receber insights e orientações sobre o caminho. Pergunte-se: se minha vida fosse um símbolo, o que ela estaria tentando me mostrar? Essa reflexão pode trazer clareza sobre os ajustes. Lembre-se, a última chamada espiritual não é uma ameaça. É um convite, um chamado amoroso do universo para que você retome o alinhamento com sua essência e viva de forma plena e consciente. Quando o universo grita, não é ameaça, é compaixão espiritual. O universo está em constante comunicação conosco. Ele nos envia sinais, mensagens, orientações. E, quando não ouvimos os sussurros, ele começa a gritar. Esses gritos não são punições. São amor. São tentativas de nos despertar, de nos realinhar, de nos reconectar. Norman Deutsch, psiquiatra e autor, afirma que o cérebro pode se regenerar mesmo após anos de rigidez neural.